Olá, sou a Silvia Coelho Matos, do canal Relíquias Atuais e Espirituais. Qual será o tema do canal hoje? Qual a relação da nova era de Aquário com a frase espírita, os tempos estão chegados? Bom, há mais de 50 anos eu já ouvia no Espiritismo, os tempos estão para chegar. Mas hoje o que mais ouvimos são chegados os tempos. Não confundam que é o final dos tempos, eu não acredito. Os tempos estão chegados, muita coisa vai acontecer, mas eu, Silvia, não acredito que seja o final dos tempos, como alguns comentam. No livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é um livro espírita francês, que foi publicado em Paris em 6 de janeiro de 1868, a gente já lia, ali está escrito, são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido nós temos que entender essas palavras proféticas? Olha só, pessoal, esse livro foi escrito por Allan Kardec, publicado em 6 de janeiro de 1868. Nós estudamos esse livro até hoje como se ele tivesse sido escrito ontem. São aprendizados, ensinamentos super atuais. Então, em que sentido que nós vamos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, não tem nenhuma importância, mas, aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril e sem fundamento, para algumas pessoas. Agora, para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de mística e sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Ou seja, são igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Observaram? Bom, nós fizemos em dezembro a chegada da era do Aquário. Está tendo assim, estou feliz. Nesse momento já tem mais de 5.000 visualizações e eu quis fazer uma comparação, uma relação com essa era, com essa palavra profética espiritual. Os tempos estão chegados. Bom, se começamos 2021, né? Já na era de Aquário, que começou dia 21 de dezembro. Então, as pessoas não acham que as coisas vão começar a acontecer assim? Não. É tudo muito lento, porque é o despertar da consciência e o despertar espiritual. As pessoas, a maioria das pessoas, precisam ter esse despertamento. Elas estão vivendo no mundo real, acreditando ainda no conto da carochinha.
Então, se elas não se informarem, se elas não evoluírem, elas não vão entender o que eu estou falando e nem a evolução do mundo, que está sendo muito rápida. Então, esse é o grande momento para cada um de vocês buscarem o sentido existencial, encarando conflitos e mensuração de nossas existências. As vibrações positivas para ajudar o planeta a passar por todas as mudanças. Vamos parar de críticas, observações negativas. Vamos entender o que é que está acontecendo. É lógico que vamos ficar sabendo de coisas que nós não vamos gostar. Vamos saber de coisas que também nem sabíamos que existiam ou eram praticadas. Mas, se colocarmos, mentalizarmos que a luz chegou, muitas coisas boas estarão acontecendo para nós e para o mundo. Aliás, vários aqui youtubers já falam que a luz chegou. Ela pode não ter chegado para você, porque você precisa alcançar um nível de esclarecimento, de conhecimento, de conscientização, para que você saia daquela confusão mental das trevas, né? Vamos, a partir do momento que você for entendendo o que é que está acontecendo, você começa a ver que isso é a luz anunciada nessa nova era de Aquário, que coincide com os tempos estão chegados da doutrina espírita. Então, pessoal, é o momento de abrirmos os nossos olhos para enterrarmos conceitos que acreditávamos que eram reais e vamos descobrir os verdadeiros valores que estão aí, acontecendo para nós e para o mundo. Uma outra coisa, dentro dessa nossa reflexão, vocês já observaram as inovações bancárias, tecnológicas, e esperamos que venham positivamente as inovações políticas, econômica e social. E, lógico, temos que procurar o nosso equilíbrio, nos amar assim como ao nosso próximo. Menos críticas, menos comparações, né? Menos orgulho, menos egoísmo. Então vamos procurar, primeira coisa, saia do seu quadrado, né? Comece a entender o mundo, aí acompanhando tudo o que está acontecendo. Por exemplo, qual a razão do aparecimento em cima do que eu falei, que nós vamos ficar sabendo de muitas coisas que nem sonhávamos, é o aparecimento dos monolitos, com mais de 2 metros de altura, que tem aparecido em várias partes do mundo, em pontos diferentes. E depois eles desaparecem. Inclusive na Bolívia, foi colocado um com mensagem para todas as crianças. O que está acontecendo no céu da Ucrânia com os pássaros completamente desorientados, sem saber para onde ir? E os tremores, essa semana, abalando a Croácia, os sismos que continuam aterrorizando a todos, o mega ciclone bomba no Pacífico, com recorde jamais visto, que aconteceu no dia 1º de janeiro. E várias outras coisas, né? Como os objetos estranhos nos céus, que todo ano aparece e agora está se intensificando. Então, este é o momento de firmar as nossas orações. Se você puder adquirir um cristal, tenha ele na sua casa, debaixo do seu travesseiro. Passe ele numa água com sal, energize. Não deixe ninguém pôr a mão, só você. E todos os signos têm o seu cristal, que é a sua cor definida.
Os cristais, desde épocas remotas, trazem a proteção ao ser humano. E, novamente, o friso. Vamos mentalizar que a luz chegou. Que Deus nos abençoe. O livro Gênesis, de 1868, que já nos delineava grandes mudanças, também no que é corroborado por São Luís em O Livro dos Espíritas, quando ele alerta aos homens: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade, transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. E também encontramos no livro Obras Póstumas significativo registro do diálogo do codificador com o Espírito da Verdade relacionado com estes avisos. Eles nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio, são longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem como de precursores semelhantes aos rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que elas se verificarão. Eu deixaria aqui algumas dicas, né, de leitura que eu acho assim muito interessante a gente não perder essa forma de ler, pegar o livro, reflita, feche o livro, leia mais um pedacinho. Então vamos lá. A primeira sugestão é o livro de Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária. A outra dica é Amanhecer de uma Nova Era. É do Divaldo Pereira Franco também. É interessante que está dentro do nosso assunto. Esse título, Amanhecer de uma Nova Era, o nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele se refere à transição planetária pela qual passa o nosso planeta, não só do ponto de vista geológico, mas especialmente no que diz respeito ao aspecto moral e espiritual. Esclarece-nos que espíritos evoluídos, procedentes de outras dimensões, descem às sombras da Terra, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício dos seus irmãos de retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender a outros planos para fruírem as bênçãos da harmonia cósmica. Bem interessante essa leitura. Então, este é um momento decisivo de nossas vidas. Eu vou repetir o nome do livro, A Transição Planetária, e o outro livro, Amanhecer de uma Nova Era, ambos de Divaldo Pereira Franco. Este é o momento decisivo de nossas vidas. Vamos ouvir o que tem a dizer o nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda e aprendamos a lidar com a realidade que nos aguarda no limiar dessa nova era, repleta de expectativas e esperanças. Vamos para uma outra dica de leitura. Nas Fronteiras da Nova Era, por Sueli Caldas Schubert. Uma outra dica, O Homem e a Nova Era, por Ramatiz, que em meio à transição para a nova era, os planos superiores têm nos presenteado com mais uma obra literária de Ramatiz, uma entidade super elevada, de estirpe moral, que nos convida a uma profunda reflexão
para que possamos despertar as nossas consciências num momento ímpar para a humanidade, onde a era aquariana levará os preparados a um patamar evolutivo muito acima do que presenciamos atualmente. As obras espirituais que tratam sobre os esclarecimentos para a era de Aquário explicam detalhadamente o processo de transição. Explica as consequências espirituais para a humanidade e como será esse novo patamar evolutivo. Então, percebem? Estamos falando de um livro espírita, estamos falando da era de Aquário, e aí vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar nessa relação dos tempos que estão chegados. Esse processo de transição, fica claro nesse livro, precisam ser elucidados com equilíbrio e discernimento, porque você vai assim encontrar a iluminação interior. O autor disserta com muita propriedade e lucidez em linguagem clara e atualizada e concisa. Você vai ler, vai entender direitinho, certo? E aí você vai saber como deve se portar, em quais aspectos deve-se investir as suas energias para que possam ser verdadeiramente merecedores de ingresso nesse novo planeta que surge e vai ter aí as maiores diretrizes de paz, harmonia, que é o maior tributo divino, o amor. O homem e a nova era, as elucidações espirituais para a transição planetária, tudo isso você vai encontrar esclarecimentos e orientações sobre o que é necessário você fazer realmente, que caminho que você deve trilhar para que possa levar o seu patamar vibracional para poder merecer essa nova sociedade que está baseada nos princípios de coletividade, altruísmo e amor universal. Daí, pessoal, dá para você perceber que a busca da sua espiritualização já está passando da hora. Esse livro vai deixar bem clara e bem entendida a sua relação com as religiões, a importância do seu equilíbrio mental, a desvinculação perniciosa da humanidade com o mundo das sombras, a expansão da mediunidade, o papel da ciência moderna e a importância da condução moral em nosso meio familiar. Esses serão pontos bem esclarecedores sobre o olhar do mundo espiritual superior. Observe que o ponto mais importante dessa obra é que o homem procure, busque o autoconhecimento, para que ele possa ingressar por merecimento no mundo que está sendo cuidadosamente preparado pelo grande arquiteto universal, como o maior presente para a humanidade terrena. Vocês viram que existe sim a relação da chegada da nova era, as mudanças que devemos nos propor a fazer com os tempos que são chegados. Vocês observaram que usei muitas vezes na explanação desse assunto que os tempos, além de são chegados, usei muitas vezes os tempos estão chegados.
Porque há 50 anos atrás, os guias daquela época falava-se muito os tempos estão chegados, mas de estar aí, né? Estão de estar aí. E são chegados, chegou aqui. Os tempos estão aí. Então, os dois termos estão certos. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Lembrá-los que o canal está indo muito bem, mas eu gostaria que vocês convidassem os seus amigos para compartilhar, fazer as instruções, fazer as inscrições, para que o YouTube possa convidá-lo a assistir, avisando os novos vídeos que serão postados. Não esqueçam de curtir, eu vou entender que você está apreciando os temas do nosso canal. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e esse é o primeiro vídeo do ano de 2021. Espero podermos ter muitos outros temas para estudarmos e discutirmos juntos. Até a próxima e um beijo no seu coração.